Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Agradecemos a presença dos nossos amigos consorciados e para dar início nessa segunda parte da modelagem de regulamento padrão para os serviços de água e esgoto, tá? Então, neste momento, eu passo a palavra ao nosso amigo Marlon para dar início aí à apresentação e aos trabalhos. Muito obrigado, Jefferson, demais amigos também do consórcio SPAR. Acredito que todos estejam me ouvindo bem. Caso não estejam, por favor, me avisem, tá? Então, essa é a nossa segunda reunião sobre a modelagem do regulamento padrão. Vamos, anteriormente, como é que funciona isso, né? O regulamento condensa em si várias matérias, e justamente por isso, a gente tem matérias ali que são do titular, tem matérias que são da entidade reguladora, então a gente contempla tudo no mesmo documento e vamos prosseguir na análise a partir do momento em que nós havíamos parado. Eu vou compartilhar o conteúdo com vocês, será uma reunião rápida, tá? Para não cansá-los e também todos têm aí bastante atividade para cumprir no dia de hoje. Nós vamos compartilhar com vocês aí. Acredito eu que todos estejam vendo. Se não estiverem vendo, por favor, vocês me são por conta de feriado, algumas agendas também que tivemos nesse meio tempo aí, e nós vamos continuar a partir do artigo 9º, nosso regulamento padrão. Como sempre, vou fazer a leitura. Havendo qualquer tipo de dúvida, por favor, vocês interrompam, abram o áudio, interrompam e a gente discute, já que eu não consigo vê-los, não consigo ver mão levantada, não consigo ver nada. Então, vocês, por favor, interrompam e façam as observações que entenderem necessárias, tá? O artigo 9º vai nos dizer que o prestador deverá manter os reservatórios, distribuição e acumulação devidamente trancados e as aberturas de ventilação devem impedir a entrada de água de chuva e de contaminantes. Com certeza,
parece bastante óbvio, né? Artigo 10. Para a inspeção sanitária, no mínimo a cada 6 meses, para identificar a necessidade de manutenção de limpeza. Parágrafo único. Identificada a necessidade, será realizada a limpeza e desinfecção imediata do reservatório com o registro obrigatório da intervenção. São questões bastante técnicas, né? Artigo 11. O prestador utilizará pessoal técnico próprio de terceiro, legalmente habilitado, devidamente capacitado e credenciado, para a operação e manutenção do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Parágrafo único. O prestador é responsável pela capacitação e atualização técnica periódica do pessoal próprio envolvido diretamente na prestação de serviço. Exigirá que o pessoal terceirizado seja submetido a semelhante treinamento. Artigo 12. O prestador controlará, de acordo com a portaria número 5 de 2017 do Ministério da Saúde ou outra que vier a substituí-lo, a qualidade e a potabilidade da água por ele distribuída para consumo humano com a finalidade de mantê-la nos padrões e níveis estabelecidos. Artigo 12, parágrafo 1º. O prestador deverá encaminhar à autoridade de saúde pública competente relatórios das análises dos parâmetros mensais, trimestrais e semestrais, com informações sobre o controle da qualidade da água, conforme o modelo estabelecido pela referida autoridade. Lembrando, né, gente, não é demais lembrar que o consórcio SPAR realiza, né, análises e controle de qualidade da água com grande excelência por meio de seus consorciados, sendo um consórcio exatamente pioneiro nesse sentido. Parágrafo 2º. O prestador possibilitará o acesso do ORCISPAR aos resultados das análises de controle da qualidade da água realizadas por si. Parágrafo 3º. O prestador deverá exigir dos fornecedores laudo de atendimento dos requisitos de saúde estabelecidos em norma técnica da ABNT para o controle de qualidade dos produtos químicos utilizados no tratamento da água. Artigo 13. O prestador utilizará instrumento permanente de medição para gerar informações referentes à vazão do volume de água captada, volume de água distribuída e de água utilizada. Segundo, vazão e volume de esgoto na entrada da estação de tratamento de esgoto e a vazão efluente dela. Parágrafo único. Excepcionalmente, quando utilizar meios estimativos, o prestador deverá registrar em relatório específico métrico os parâmetros e um intervalo de tempo entre medições, que não poderá superar 12 horas. Artigo 14. O prestador manterá as informações referentes aos sistemas públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário organizadas e atualizadas, sendo obrigatório, primeiro, cadastro por usuário, de acordo com o estabelecido neste regulamento. Segundo, registro da numeração do hidrômetro, de seu lado, das datas de instalação de verificação. Terceiro, croquis geral do sistema, contendo a localização esquemática das unidades com suas características principais. Quarto, cadastro técnico atualizado das redes, contendo localização, diâmetro, extensão, tipo de material das tubulações. Quinto, registro sobre as condições de operação das instalações dos sistemas públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. E sexto, registro de restrições de disponibilidade de água e de paralisações do sistema superiores a 12 horas, conforme estabelecido neste regulamento, contendo o motivo e as providências adotadas para o restabelecimento. Testando, 1, 2. Eu fui informado aqui pelo Jefferson que meu áudio está travando. Não sei se voltou a ficar normal, se foi apenas um momento que travou. Não sei se está tudo bem aí com vocês. Qualquer coisa, vocês, por favor, me avisem, estou monitorando também aqui pelo celular. Bom, prosseguindo, então a gente tem aqui o artigo 15, no capítulo 3º, atendimento ao público e ao usuário. Bom, acho que deve estar tudo normal. Deve adotar a estrutura adequada em meio de atendimento ao público e ao usuário de forma presencial, telefônica, sítios eletrônicos e outros meios
que se fizerem necessários para possibilitar o provimento de informações e o recebimento de solicitações e reclamações, de acordo com os respectivos instrumentos normativos. Quanto mais possibilitada a participação do usuário, melhor. E aqui nós temos, então, várias formas, né? Presencial, telefônico, sítios eletrônicos. Sabemos que parte das pessoas tem dificuldade nessa questão de sítios eletrônicos, por isso o atendimento presencial, sobretudo em cidades pequenas, é o grande volume, né? Representa o grande volume de atendimento para os nossos usuários. Parágrafo 1. O prestador deverá informar o interessado o número do protocolo de cada atendimento. Essa questão aqui é importante. Muitas autarquias, sobretudo as menores, ainda não têm essa informação de número de protocolo. É importante que nós tenhamos sistemas informatizados que possibilitem, mesmo que o atendimento seja presencial, que seja devidamente colocado isso no sistema e gerado um protocolo de atendimento, tá? É para a pessoa ter também uma cópia desse protocolo. Artigo 16. No caso de reclamações e solicitações, o prestador comunicará ao interessado, quando requerido, em prazo não superior a 20 dias corridos, os esclarecimentos e as providências necessárias. Esse prazo aí, cabe a nós definirmos, né? Mas ele vai mais ou menos naquela linha do que está definido na Lei Federal de Acesso à Informação. Então, esse prazo caminha mais ou menos os mesmos moldes que a Lei de Acesso à Informação. Bom? Artigo 16, primeiro. O prestador deve atualizar as reclamações e solicitações, anotando a data, motivo, número do protocolo, por no mínimo 24 meses, ou seja, isso vai ficar arquivado por um período de 24 meses. O prazo pode ser maior, pode ser menor, mas deixamos aí a princípio a sugestão de 24 meses. Parágrafo 2º. As estatísticas de objeto das reclamações, registradas pelo prestador, serão enviadas ao Forcespar anualmente, até o último dia do mês de janeiro do ano subsequente. Até porque, com base nessas reclamações, solicitações, nós podemos verificar aquilo que já não é mais apenas uma demanda localizada de ouvidoria, torná-la uma verificação efetiva a respeito de alguma coisa maior que esteja acontecendo na prestação do serviço. Então, se a gente verifica que reiteradamente determinados usuários estão reclamando de um mesmo fato, a gente pode até mesmo iniciar fiscalização. Oi? Se puder dar uma verificada. Oi? Se puder dar uma verificada na sua conexão, algumas pessoas estão reclamando que o seu sinal tá cortando as suas falas. Eu vou então fazer o seguinte, Jefferson, eu vou cortar a conexão atual e vou refazê-la só um minutinho e já volto, tá? Apareceu aí, pode ir, né? Vamos ver, ó. Tem o Lobato aqui, admitido. Deixa eu ver. Só o Lobato. A Ariel não apareceu, não. Ele não tá conseguindo entrar lá, né? Não, mas tá tentando pelo computador agora. Era pra aparecer. Mas tá carregando? Ele tá na tela de apareceu lobby? lá que quando a reunião estiver pronta vai avisar aí que você tá pronto pra entrar. Ele tá pronto pra entrar. Agora apareceu, ó. Ariel. O link do e-mail não dá certo. Opa, feito. Tá desativado o microfone aí. Muito bem, meus amigos. Vamos ver se a gente consegue retornar. Eu até vou desligar o meu vídeo aqui para ter uma fluidez melhor no nosso tráfego, tá?
Vou compartilhar de novo o conteúdo. E vamos prosseguir. Está me ouvindo bem? Jefferson, está me ouvindo bem? Responde aí no áudio. Jefferson, está me Estamos ouvindo ouvindo? sim, Marlon. Ótimo. Eu deixei a câmera desligada para ver se a gente consegue uma fluidez melhor aqui na comunicação. Então tá, parágrafo 2º do artigo 16, já falamos sobre ele. Artigo 17. O prestador manterá nas unidades de atendimento ao público um local de fácil visualização e acesso, cópia do regulamento, cópia, está errado aqui, não é regulamento tarifário, né? Cópia da estrutura tarifária no rigor, né? Vou até mudar aqui. Cópia de regulamento instituindo os demais preços públicos, também não é regulamento. De instrumento normativo, né? Pode ser regulatório, inclusive, é regulatório, instituindo os demais preços públicos. Cópia do relatório anual sobre a qualidade da água do município, de acordo com o decreto federal. Exemplar do Código de Consumidor, querendo ou não querendo, né? Nossa relação acaba sendo uma relação que tem uma forte influência do direito consumerista. Então, por isso que a gente também tem que deixar, por exemplo, lá disponível para as pessoas. Inciso 6º, livro próprio com páginas numeradas para possibilitar manifestações, podendo haver a substituição por qualquer outro meio eletrônico idôneo, né? Então, provavelmente a gente vai deixar isso aí no site, né, para as pessoas fazerem suas reclamações, sugestões. Poucos o farão, essa é a verdade. Da mesma forma também que poucos o fazem dessa forma escrita, né? Então, nosso pessoal não é muito acostumado a reclamar e fazer isso, né? Até porque demanda um certo tempo, uma certa vontade de fazer isso. Então, o pessoal acaba não reclamando. Reclama em outras mídias, reclama em Facebook, reclama em Instagram, reclama no WhatsApp, reclama em tudo quanto é mídia, menos ali na mídia oficial, né? Inciso 7º, cópia de tabela de sanções aplicáveis aos usuários. Artigo 18. O prestador deverá disponibilizar em sítio eletrônico, obrigatoriamente, cópia do regulamento. É a mesma coisa, né? Vai repetir aqui, inclusive com os mesmos equívocos, né? Tem que mudar isso aqui também, não é regulamento tarifário, estrutura tarifária em vigor. Vou modificar aqui. Cópia de instrumento normativo também. Alô, alguém falou alguma coisa? Alguém falou alguma coisa? Não? Então, prosseguiremos. Também no sítio eletrônico, cópia do manual de prestação de serviço e atendimento ao usuário homologado pelo CISPAR. Esse manual seria praticamente este regulamento, mas de uma forma mais, digamos assim, explicada, de uma forma mais mastigada. Esse seria o manual de prestação de serviço e atendimento ao usuário. Inciso 5º, cópia do relatório anual sobre a qualidade da água. 6º, endereço de agência de atendimento presencial. 7º, indicação dos documentos e requisitos necessários ao pedido de ligação de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 8º, cópia do modelo do contrato de adesão, porque na verdade as pessoas, os usuários, irão fazer a adesão ao nosso serviço. Alô? Pois não? Alguém está com o microfone aberto aí eu estou toda hora perguntando se está querendo perguntar, mas fique à vontade, viu, gente? Se quiserem perguntar alguma coisa, é só me interromper aqui, tá? Alô? Então, papo do... Oi? Dinei, tudo bom? Oi? Sugestão, sobe um pouquinho ali o inciso lá que falava do manual de prestação, porque já não aproveita e concilia com a lei lá de proteção ao usuário que exigiu da gente a carta de prestação de serviço. Ao invés então desse manual de prestação de serviço, já aproveita e regulamenta, coloca no lugar desse manual a carta de prestação de serviço. Vou colocar aqui, Dinei.
Aí na próxima, eu agradeço muito a tua intervenção, como sempre, muito bem feita, e vou depois, então, na próxima reunião, já vou deixar aqui, né, para a gente compartilhar Rosângela. a carta Ah, tá. de serviços ao Vou usuário. bloquear então ela, se ela falar. Da lei, isso, obrigado, da lei enganada 3.460, de 2017. Beleza, Dinei, brigadão. Vou deixar aqui já devidamente grifado, a gente poder depois verificar, tá? Bom, contrato de adesão, porque, na verdade, é essa forma pela qual os usuários terão a relação conosco, né? Nono, material informativo e educativo sobre cuidados especiais para evitar desperdício de água, utilização de água fornecida, uso adequado de instalações. Isso aqui também, na verdade, né, vou até replicar aqui a sugestão do Ednei, porque isso aqui também me parece pode ir junto na carta. Então vamos colocar junto aqui também. Parece muito... Aqui também. Em cima também parece que pode ir nessa carta também. Vamos deixar aqui a gente compatibilizar. Artigo 19. O prestador disporá em todas as unidades de atendimento presencial de sistema preferencialmente informatizado que forneça o número do registro do protocolo de atendimento, os dados do reclamante, o tipo de reclamação e o prazo de atendimento quando solicitado pelo reclamante. Parágrafo 1º. Quando não houver sistema informatizado ou o sistema estiver inoperante, o prestador deverá emitir solicitação de serviço com numeração específica que deverá ser registrada no sistema informatizado no prazo máximo até 7 dias úteis. Parágrafo 2º. O prestador manterá o registro integral das ocorrências por um prazo mínimo de 24 meses, que é o prazo que a gente já havia tratado lá em cima, né, para arquivamento das questões relacionadas ao atendimento ao usuário. Artigo 20. Nas localidades em que não haja instituição bancária, o prestador buscará alternativas para possibilitar ao usuário a efetivação do pagamento na própria localidade. Lembrando, esse artigo aqui ele é um pouco despretensioso, mas na verdade acaba não sendo, né? Isso tem a ver com a questão das relações que nós temos com os nossos arrecadadores, né? Com os nossos agentes arrecadadores. Então, os nossos agentes arrecadadores, eles são selecionados aí preferencialmente via credenciamento, né? Que a gente tem aí com os arrecadadores em geral, e em alguns casos até mesmo por meio de dispensa de licitação quando se tem arrecadadores que são bancos oficiais, né? Então, nós temos aí o cuidado com relação à seleção do nosso agente arrecadador. Lembrando que a nova lei de licitações agora, ela expressamente elege o credenciamento, que até então não existia, como um procedimento auxiliar à licitação, né? Então, agora nós temos, na 14.133, a figura do credenciamento. É claro que aqueles que quiserem, né, optar pela utilização da nova legislação a respeito do credenciamento, terão que fazer toda uma adaptação para que isso aconteça. E nós até faremos, possivelmente, alguma live a respeito desse assunto, envolvendo o credenciamento da nova lei de licitações, para que a gente possa já começar a se acostumar e trabalhar com ele, tá bom? Artigo 21. O serviço deverá desenvolver em caráter permanente campanhas com vistas a informar ao usuário sobre os cuidados especiais para evitar o desperdício de água, a utilização da água tratada e o uso adequado das instalações sanitárias, divulgar seus direitos e deveres, bem como outras orientações que entender necessárias. Parágrafo único. Todo o material deve ser encaminhado previamente ao Worcespar para a ciência e conhecimento do programa. Capítulo 4. Do cadastro de unidades e das categorias de unidades usuárias. Artigo 22. O prestador organizado manterá atualizado o cadastro de usuários, contendo obrigatoriamente as seguintes informações. Primeiro, identificação do usuário. E aqui é muito importante porque é a exteriorização da nossa relação nós vamos ter com o nosso usuário, lembrando que modernamente, de forma consolidada, já há algum tempo, por parte dos nossos tribunais brasileiros,
a responsabilidade pelo pagamento de débitos junto às autarquias de saneamento, junto aos prestadores de serviços públicos em geral, é do usuário e não do proprietário do imóvel, né? Por isso que nós temos que ter o maior número possível de informações a respeito do nosso usuário. Então, a identificação do usuário vem aqui. Inciso 1º, a linha A. Nome completo, número e órgão expedidor da carteira de identidade ou de outro documento válido de identificação que a substitua. Número de inscrição no CPF quando pessoa física. Razão social e CNPJ quando pessoa jurídica. Inciso 2º, número de identificação do usuário. Terceiro, endereço do usuário ou da unidade usuário em caso de faturamento individualizado. Quarto, data de início da prestação do serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Quinto, histórico de leitura e faturamento dos últimos 60 ciclos completos, se disponíveis. E sexto, quantidade de unidades usuárias em cada categoria, por tipo de serviço prestado. Parágrafo 1º, para fins deste regulamento, o usuário responsável pelo pagamento pecuniário de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário é a pessoa física ou jurídica proprietária, possuidora ou detentora do imóvel que tenha efetivamente utilizado os serviços. Então, aqui está contemplada a responsabilidade à qual eu havia aludido anteriormente. Parágrafo 2º. Os dados cadastrais relativos aos usuários serão utilizados pelo prestador exclusivamente para os fins previstos neste regulamento. Lembrando que aqui nós temos, então, agora uma relação muito estreita com a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, em relação à qual nós já fizemos uma prévia outro dia e até poderemos, né, fazer uma outra explanação com mais detalhes, mas basicamente estamos tratando aqui de dados pessoais, de modo que esses dados têm que ser devidamente protegidos. Inclusive os computadores de vocês aí, das autarquias, que têm esses dados, eles têm que ter aí uma proteção contra invasões muito séria, porque se esses dados caem em mãos equivocadas, nós poderemos, enquanto autarquias, sofrermos as respectivas penalizações. Parágrafo 3º. O usuário deve informar corretamente e manter sempre atualizados os seus dados cadastrais junto ao prestador de serviço com o intuito de evitar responsabilização indevida. Então, vejam só, a responsabilidade adequada pelos dados é do usuário, né? Então, aquela situação tradicional que nós temos aí em muitas cidades, de que o sujeito é proprietário, mas aí ele aluga de boca para uma pessoa, depois a pessoa sai, aluga de boca para outra, e assim por diante, né, e tudo mais, mas sem alterar qualquer tipo de dado junto ao prestador, o prestador vai considerar o usuário como proprietário. Então, não é que o proprietário será responsabilizado pelo débito, não. É porque ele nunca deixou de ser usuário, né? Então, ele sempre foi o usuário para todos os efeitos. E pode até dizer, mas eu aluguei a casa para fulano, para ciclano, para beltrano, mas acontece que isso não veio para a autarquia. Então, ele continua sendo responsável pelo débito, tá certo? Artigo 23. O prestador classificará a unidade usuária de acordo com a atividade nela exercida e com base em informações prestadas pelo usuário, ou seja, tanto a atividade de ofício da autarquia, como também com base na informação. Então, o usuário pode prestar uma informação, a autarquia pode ir lá por meio da sua fiscalização e verificar que a informação está equivocada. Então, o sujeito fala que é residencial, só que chegando lá no imóvel, você verifica que tem uma placa de comércio ali, né, ou de um serviço, uma oficina mecânica, ou uma loja de roupas, alguma coisa assim, ou um escritório de odontologia, de advocacia, um consultório de odontologia. Então, você pode classificar isso diferente. Para levar para o parecer, né? Alô? Oi? Oi, quem falou alguma coisa? Alguém falou alguma coisa? Não? Então, deve ter sido uma interrupção aleatória. Vamos então prosseguir. Parágrafo 1º. Para fins de enquadramento tarifário, adotam-se as seguintes categorias. Lembrando, gente, que nós não temos uma legislação nacional, uma legislação obrigatória
a respeito de quais são as categorias, tá? Eu acho Isso aqui é uma criação de cada entidade reguladora, de cada município, enquanto a entidade reguladora não se manifesta, né? Porque, na verdade, essa aqui é uma competência da entidade reguladora. Então, nós temos aí variações entre reguladores e até mesmo variações entre municípios com a chancela da entidade reguladora. Tá? Então, nós temos aqui basicamente a social, unidade usuária residencial habitada por família com reduzida capacidade de pagamento, segundo critérios de enquadramento definidos em resolução específica. A gente geralmente define o usuário de categoria social como aquele inscrito no CAD único das prefeituras, né? E que também tenha um certo limitador de consumo mensal. Esse limitador pode ser um limitador fixo, então 10, 15 metros cúbicos mês, ou então, como alguns reguladores modernamente vêm fazendo um per capita por pessoa, né? Então, residente naquele imóvel. É uma maneira também. Aí vocês falam assim, mas eu não tenho categoria social, até porque a minha tarifa é social por excelência, né? Pois é, mas nós estamos já naquela linha de cada vez mais, juntamente com vocês, procurarmos uma reestruturação tarifária para que a autarquia tenha de volta a sua capacidade de investimento, que ela possa investir, e naturalmente a tarifa ficando um pouco mais elevada, pode ser que nós tenhamos usuários que não consigam pagar a tarifa tal como ela é desejada. Portanto, a categoria social, sim, é importante e é interessante que ela seja deixada aí, tá bom? Inciso segundo, residencial, que é a unidade usuária utilizada para fins de moradia. Terceiro, comercial, serviços e outras, unidade usuária utilizada para comercialização de produtos, prestação de serviços ou desenvolvimento de atividades não contempladas em outras categorias. A industrial, unidade usuária utilizada para o exercício da atividade industrial, conforme a definição do IBGE. Quinta, pública, unidade usuária utilizada para exercício de atividade de órgão, entidade de administração direta e indireta, incluindo ainda hospitais, asilos, orfanatos, creches e albergues, desde que legalmente identificadas como sem fins lucrativos. A categoria pública costuma, normalmente, dentro dessa estruturação tarifária, ter um valor que fique aí, digamos assim, de forma subsidiada em relação à categoria comercial e em relação à categoria industrial, tá certo? Não é uma categoria tão cara quanto essas outras duas. Então, fica sendo a categoria pública. E lembrando, né, mais uma vez, que nós temos várias cidades consorciadas nas quais prefeitura e demais órgãos municipais não fazem pagamento de tarifas de água, que está equivocado, né? Porque, na verdade, nós temos a tarifa social, nós temos a questão de isenção totalmente proibida, né? Nós não podemos subsidiar isso, e o subsídio, quando cabível, é somente para usuários que não tenham capacidade de pagamento dessas faturas de água em relação ao prestador, tá certo? Então, a pública não pode ser subsidiada tal como nós temos hoje em relação a algumas cidades. Até se consultados formos, enquanto entidade reguladora, a respeito desse assunto por vocês, nós responderemos prontamente que essas várias leis municipais, ou várias atitudes, né, vários fatos, algumas nem estão em leis, apenas em uma conduta administrativa de não cobrar água, é totalmente equivocada. A gente manifesta nesse sentido para vocês, se precisar. Tá bom? Parágrafo 2º. O prestador de serviço manterá cadastro comercial dos usuários e realizará a medição do uso e faturamento dessa. Até poderia retirar essa palavra comercial, porque me parece que não cabe muito, né? A gente não tem um bem colocado em mercado, né? Nós não trabalhamos com bens colocados em mercado, trabalhamos com um serviço público em monopólio natural, né? Que é fornecimento de água e coleta, tratamento, esgotamento sanitário, e no caso aí, especificamente de alguns, até também por questão de resíduo sólido. Parágrafo 3º. Ficam incluídas na categoria comercial ligações temporárias para construção de edificação. Parágrafo 4º. Alguém quer falar alguma coisa? Não? 4º. Após a conclusão da construção... Oi! Giovanni, de Samar de Andirá.
Até Ô, Giovanni. a questão das categorias, a questão social, voltando lá na categoria social, Certo. teria como colocar como base assim, que nem fica na tarifa social, que nem dependendo da quantidade, aqui tem, dependendo da quantidade de pessoas que tem na casa, você consegue lá colocar 10 metros, que é o mínimo, 12, 14, mas teria como colocar alguma coisa, solidar alguma coisa assim, passar, a pessoa atingiu, ultrapassou esse limite dela, que ela tem, vamos colocar lá, a casa com 5 pessoas, se não me engano vai dar 20 metros que ela pode gastar. Se ela ultrapassar isso em 2 meses, ela seria retirada da tarifa social por consumo alto de água? Teria como fazer alguma coisa assim ou não? Exatamente, Giovanni, obrigado pela tua pergunta, muito importante. Por isso que aqui, Giovanni, voltando, né? A categoria social é a unidade usuário residencial habitada por família com reduzida capacidade de pagamento, segundo critérios de enquadramento definidos em resolução específica, ou seja, é na resolução específica que nós iremos definir as condições de enquadramento e de desenquadramento das pessoas na categoria social. Por exemplo, a de Andirá, a resolução de Andirá, na qual nós já nos manifestamos enquanto entidade reguladora, ela prevê as situações de enquadramento da categoria social e, se eu não estou enganado, prevê até a saída também da pessoa. Então, é nessa resolução específica que nós iremos tratar de enquadramento, desenquadramento e comprovação dos requisitos que poderão variar de acordo com cada município. Então, um município, de repente, tem uma condição menos favorável que o outro, terá um critério, digamos assim, diferente do outro, mais flexível, menos flexível, dependendo do rol de pessoas, né, que estão diretamente vinculadas ao pagamento dos serviços de água e esgoto. Então é aqui, viu, Giovanni? Resolução específica, viu, que vai tratar desse assunto aí. Nós não colocamos aqui porque, como é regulamento padrão, então cada um tem sua situação e sua característica, viu? Não, beleza, então, obrigado. Ótimo, Giovanni, imagina o que é isso. Fique à vontade para nos interromper sempre quando você desejar. Então tá, parágrafo 4º. Após a conclusão da construção, lembrando que a construção ela é a categoria comercial em tese, né? A edificação deverá ser recadastrada e cada unidade usuária enquadrada em uma das categorias escritas no parágrafo 1º. Parágrafo 5º. Quando em uma mesma unidade usuária houver mais de uma utilização e não for possível a individualização do fornecimento, o prestador enquadrará a unidade de acordo com o uso preponderante de água, o que é um pouco complicado de se fazer na prática, né? A gente colocou isso aqui como uma possibilidade da autarquia aplicar, porém, a gente tem aí uma questão bastante delicada, né? Por isso que a gente tem que ver muito bem esse conceito, né, de economia, que nós até, se não estou enganado, trouxemos acima aí. Esse conceito o conceito de economia acho que não tá aqui, mas ele está em algum lugar do regulamento. Esse conceito de economia, porque a cada economia nós temos um tipo diferente de utilização. Então, é importante que nós tenhamos pelo menos economias separadas, né? E preferencialmente ligações separadas, individualizadas. Esse é o ideal. Agora, uma só ligação, uma só economia, misturando o uso, realmente fica bastante complicado. É uma situação que poderá ocorrer, porém, com uma resolutividade bem complicada. Quando a gente tem uma economia, digamos assim, uma casa com um comércio junto, né, que seja tudo a mesma coisa. Até temos em algumas cidades aí escritórios de advocacia que funcionam em casa, né? Então, como é que você vai conseguir diferenciar qual que é o uso preponderante? É muito difícil. O ideal sempre é que, identificando que há uma outra atividade, que não é fácil, a gente procure fazer pelo menos uma divisão por economia, né? Ainda que seja uma única ligação, ou então procurar realmente fazer individualização da ligação para cada imóvel. Isso é importante na medida em que, veja só, o nosso esquema tarifário hoje, ele se baseia em cobrança de tarifação mínima presumida, né? No caso de uma ligação, duas economias, fica muito complicado de você fazer tarifações mínimas. Vamos supor o exemplo que eu dei aí, advocacia e casa ao mesmo tempo. Então você não consegue, né,
fazer cobrança de tarifa mínima residencial e de tarifação mínima comercial com um hidrômetro só. Isso é vetado, né? Os tribunais já há algum tempo vedam isso. Porém, se você mudar o esquema tarifário para o moderno esquema da tarifa básica operacional, em que você tem uma tarifação fixa, independente do consumo, e uma tarifação variável vinculada ao consumo, aí você consegue. Você lança uma TBO de residência, lança uma TBO de comércio, e o volume excedente consumido, geralmente você vai lançar na categoria mais barata, né? Então você vai lançar na categoria residencial o volume excedente. Lembrando, gente, inclusive não é demais lembrar, que o consórcio SPAR, felizmente, está com assessoria econômica agora contratada, temos uma competente economista nos assessorando agora também, e vocês aí já estão recebendo algumas solicitações de informações, justamente porque nós iremos fazer umas análises tarifárias para vocês, para que vocês possam enxergar um novo modelo tarifário e aquilo que é necessário recuperar para que vocês tenham a capacidade de investimento cada vez mais preservada, tá bom? Bom, prosseguindo aqui, parágrafo 6º, o prestador informará ao usuário que a alteração da atividade exercida pode resultar em reclassificação de categoria, sendo de responsabilidade do usuário qualquer declaração falsa ou omissão de dados. Quer dizer, além da gente poder fazer de ofício a verificação da classificação, o usuário, né, também pode responder caso ele faça uma declaração falsa. Então, você pede para ele dizer assim, né, usuário, por favor, qual que é a tua categoria? Né? Ah, minha categoria é residencial, mas não é comércio? Talvez, inclusive, por causa da teológica. Parágrafo 7º. A reclassificação de categoria da unidade de usuário por iniciativa do prestador terá efeito para fim de faturamento 30 dias após a comunicação ao usuário, cabendo a contestação. Parágrafo 8º. O prestador, em casos de erro de classificação da unidade de usuário, decorrente de fato de sua exclusiva responsabilidade, ressarcirá ao usuário os valores faturados cobrados a maior. Parágrafo 9º. A reclassificação não tem efeito retroativo, exceto na hipótese prevista no parágrafo 8º deste artigo, e no caso, que é quando o erro do prestador, no caso de declaração falsa ou omissão de dados por parte do usuário, que daí ele foi dolosamente equivocado, então ela terá efeito retroativo em relação à cobrança daquilo que deixou de ser cobrado. Capítulo 5º. Solicitação de serviços, pedido de ligação. Isso aqui é muito importante porque é a nossa relação com o nosso, digamos assim, cliente, nosso usuário. Artigo 24. Pedido de ligação de água e de esgoto é um ato interessado, devendo nele constar os seguintes dados. Inciso primeiro, identificação do usuário. A linha A, nós já falamos, né? Nome completo, dados, etc. e tal. A linha B, pessoa jurídica, o CNPJ. Segundo, endereço da unidade. Terceiro, data de início e prestação de serviços. Quarto, histórico de leitura. Quinto, quantidade de unidades usuárias em cada categoria. Motivo de serviço prestado. Sexto, identificação da unidade usuária da seguinte forma: certidão de numeração fornecida pelo autor de cadastro da prefeitura. B, um dos documentos originais citados abaixo. Escritura pública, BITS, emitido pela municipalidade, registro imóvel, inscrição em IPTU, alvará de construção, alvará de licença de localização. Isso aqui, no caso, é para a primeira, né? Aquele pedido inicial de solicitação, né? De ligação. A linha C, cópia da planta de situação, da planta baixa. Eu, sinceramente, coloco aqui uma ponderação sobre isso, né? O setor técnico, os setores técnicos do CISPAR que analisaram isso aqui, consideraram importante ter também, na primeira solicitação, apresentar cópia de planta de situação e de planta baixa do projeto arquitetônico aprovado pelo município, né? Mas eu não sei, eu colocaria aqui em vermelho para vocês ponderarem e pensarem se isso aqui realmente se aplica nas cidades de vocês. Eu me inclino a dizer que em cidades pequenas e até médias não necessitaria desse disposto a linha C aqui, mas fica para vocês pensarem depois aí. É um modelo, conforme dito, né? Fica aqui em vermelho. Parágrafo primeiro, o interessado deverá também fornecer informações referentes à natureza da atividade a ser desenvolvida no imóvel e, caso exista mais de uma unidade usuária, informar a natureza da atividade de cada unidade. Artigo 2º,
licença, apresentar licença emitida pelo órgão responsável quando a futura unidade localizar-se em área onde não é permitido o parcelamento do solo urbano, ou com restrição à ocupação, ou ainda de interesse de preservação ambiental. Terceiro, participar financeiramente dos investimentos destinados à efetivação das ligações, na forma prevista neste regulamento. A gente vai ver que existe uma questão de extensão de rede, que às vezes a gente pode deixar com que o usuário faça essa extensão, banque por isso. Quarto, quando pertinente, apresentar em documento hábil a anuência do terceiro que seja proprietário do terreno pelo qual passará a tubulação necessária para a prestação do serviço. Isso aí geralmente acontece muito com esgotamento sanitário, né? Quando você tem imóveis aí que estão com soleira negativa, né? Está mais baixo que o nível da rua, você faz coletor de fundo, né? Parágrafo 2º, para fins de alteração de titularidade, o prestador pode solicitar a apresentação de documento que comprova a propriedade, posse ou detenção do imóvel. Então, aqui, veja, aqui toda essa documentação aqui tem a ver com o primeiro pedido, né, de solicitação do serviço, né, quando ele vai iniciar a primeira solicitação. E aqui depois nós temos no parágrafo 2º, quando vai alterar a titularidade, a gente pode solicitar a apresentação de documento que comprova a propriedade, posse ou detenção do imóvel. E existem casos em que a gente não consegue ter documentos que sejam hábeis, né, e cabíveis para comprovar essa posse. Geralmente, cidade pequena, acaba acontecendo muito isso, né? Até mesmo esses dias atrás, me deparei com uma situação dessa lá em Flórida, na prefeitura de Flórida. Acho que todos sabem, eu trabalho na prefeitura de Flórida já há algum tempo, sou concursado lá, e nós temos lá um departamento de água, nem autarquia é ainda, um departamento de água, né? E nós temos pessoas lá carentes que ocupam imóveis de outras pessoas e não há nenhuma documentação, não tem locação, não tem propriedade, não tem nada, mas a pessoa precisa do saneamento, né? A pessoa não vive sem água. O que fazer, né? Então, nós pedimos na ocasião para que o setor social fosse até a casa, documentasse isso tudo, que a pessoa está morando lá, que mora lá, que está, né, mudou-se para lá, tem uma família que necessita de água. E utilizamos esse parecer social para dizer que há a posse naquele imóvel, né, uma posse mansa e pacífica, digamos assim, e a gente, então, deferiu a ligação de água para aquele imóvel lá. Então, para alteração de titularidade, nós temos esses documentos aí. Parágrafo 3º. Quando a efetivação da ligação, o prestador informará ao usuário o enquadramento tarifário de cada unidade usuária e, no caso da existência de unidade de categoria residencial, sobre as condições para a obtenção dos benefícios decorrentes da tarifa social. Parágrafo 4º. A partir da data de ligação, o usuário assume a responsabilidade pelo pagamento das respectivas faturas. Parágrafo 5º. O solicitante arcará com o custo referente à aquisição e à montagem, em local apropriado, atendidos os requisitos técnicos definidos pelo prestador, o padrão de ligação de água, bem como da construção das instalações prediais de água, esgotamento sanitário até os pontos de entrega de água e de coleta de esgoto, de acordo com as novas instalações prediais de água fria e de esgoto sanitário da ABNT. Isso aqui é claro, né, porque nós temos a responsabilidade do usuário com relação a toda a parte interna e também os custos que ele terá em relação à instalação do padrão, né, de água, caso seja, evidentemente, a primeira, né, não tinha hidrômetro lá, não tinha toda a instalação lá, então, claro, será responsável por isso. Evidentemente que haverá uma tabela de serviços auxiliares que costuma-se, alguns denominam essas tabelas auxiliares da chamada cesta de serviços, né, então não são os serviços propriamente de água e de esgoto, mas são serviços auxiliares aos serviços de água e esgoto. Então, nós temos uma tabela própria que vai disciplinar essas questões de cobrança desses serviços auxiliares. Lembrando, amigos, que essas tabelas de serviços auxiliares, a cesta de serviço, tem que ser devidamente homologada pela entidade reguladora, tá? Então, se vocês quiserem alterar o valor da cobrança de uma ligação, de um padrão de água, de uma religação, de uma verificação, de uma vistoria, vocês têm que encaminhar isso para a entidade reguladora, inclusive colocando a estimativa de custo, né?
do que compõe, qual é a composição do valor daquele serviço, para que nós possamos verificar, para que possamos também, dentro de verificações técnicas cabíveis, fazer a devida homologação para que vocês possam, então, cobrar. Meus queridos amigos, antes de iniciarmos o artigo 25, então, conforme nós tínhamos mais ou menos programado em torno de 1 hora, né? Então, se a gente for iniciar o artigo 25, ele é um pouquinho longo, então nós não vamos completar dentro do prazo previsto. Tá? Então, nós vamos paralisar aqui no dia de hoje. A gente vai continuar em um período menos extenso do que o outro. A gente fica praticamente mais de 20 dias sem retomarmos, né? Mas a gente vai retomar essa nossa apresentação em breve. Serão devidamente comunicados no grupo do consórcio SPAR, pelo pessoal que vai comunicar. E a gente, então, agradece a presença de todos vocês. Eu não consigo, né? Alguém estava com a mão levantada, eu não consigo visualizar. Agora que eu vi que tinha uma mão levantada. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguma outra consideração? Estou à disposição. Deixa eu ver se no chat tem alguma pergunta aqui. Acho que não, né? Peraí, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. De Entre Rios do Oeste. Poxa, muito bom. O pessoal de Entre Rios do Oeste está aí. Muito bom deles, viu? Aqui eu vou ler a pergunta, então. Entre Rios é cobrada uma tarifa mista, mesmo tendo somente uma ligação. Soma as duas tarifas mínimas e divide por 2. Esta é a média que é cobrada o valor mínimo da ligação. Olha, somar duas tarifações mínimas e dividir por 2, a gente está utilizando a presunção de tarifação, aliás, a presunção de consumo mínimo, né? Então, deixa eu ver se eu entendi bem. Você tem comercial e residencial, você tem duas presunções de consumo, você, então, soma as duas e divide para ter aí o valor, né? Então, essa presunção de consumo me parece que não é a mais indicada, tá certo? Você pode até ter uma tarifa mista, só que você tem que cobrar apenas uma presunção de consumo, tá certo? Não duas, e fazer média. Isso não me parece possível. Mas depois nós podemos, acabou de colocar, uma comercial, uma domiciliar. Então, me parece que essa prática não é a mais adequada, não é a mais recomendada. Então, eu repensaria isso e depois, sim, pode criar uma outra categoria. Uma categoria mista com uma tarifação mínima presumida. Mas o ideal aí não é fazer isso. O ideal é fazer tarifa básica operacional e cobrar uma tarifa básica operacional da casa, uma tarifa básica operacional do comércio e cobrar metro a metro, desde o 1 metro cúbico consumido, por um valor, aí sim, você pode atribuir um valor para o metro cúbico que seja um valor que não seja o comercial, nem o residencial, pode ser o meio ou pode ser o residencial, mas o ideal é fazer por TBO, tá? Depois, se vocês quiserem ir de Entre Rios do Oeste, obrigado mais uma vez pela presença, estive aí já uma vez em Entre Rios do Oeste, podem nos comunicar, ou podem comunicar a mim também, sem nenhum problema, a gente troca ideias, informações sobre isso, tá bom? Gente, acho que não tem nem mais uma pergunta aqui, então agradeço a todos a presença de vocês e nos vemos no próximo encontro, viu? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Porque aqui a gente tem que fazer da seguinte maneira, regular conforme cada município. Obrigado a todos, então acabou, tchau. Mano, muito educação isso. Então, ele não dá nem 10 segundos, né, entre a fala que ele tá explanando. Ele fala, mas deixa eu feedback ele falando. Tem mais alguma pergunta? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ele falou isso? Ele chegou a comentar, tem alguma dúvida, daí o pessoal de Entre Rios tinha que colocar no chat. Daí ele tá respondendo, daí no que ele terminou de responder, ele... Tchau, tchau, abraço. Tchau, beijo.